E se eu te dissesse que algumas das respostas que você tanto pede a Deus não estão no lugar onde você está agora? E nem no lugar de onde você saiu? E se a resposta estiver no caminho, no processo, na viagem que Deus desenhou e principalmente na volta? Porque existe um tipo de resposta que não vem para te deixar confortável, ela vem para te transformar. E através de você, alcançar outras pessoas. Há momentos em que Deus nos chama como chamou a Abraão. Sai da tua terra. Gênesis 12. E não é apenas uma mudança de endereço, é mudança de identidade. Deus chama Abraão para sair do conhecido, do previsível, do que parecia seguro, e o convida a caminhar pela fé. E quem já viveu esse chamado sabe, quando Deus diz vai, Ele nem sempre entrega um mapa completo. Ele entrega uma palavra. E a palavra dele precisa ser suficiente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um tempo em que você saiu, você rompeu, você fechou uma porta. Você deixou pessoas, rotinas, cenários e às vezes deixou até uma versão antiga de si mesmo. Só que depois de um tempo, Deus faz algo ainda mais profundo. Ele não apenas te manda ir. Ele começa a te mostrar que existe uma parte do propósito que está em voltar. E aqui está um ponto que muita gente não entende. Deus não nos chama apenas para mudança. Ele também nos chama para o testemunho. Deus não te fez atravessar o deserto só para você sobreviver. Ele te faz atravessar para que você volte com água na mão, dizendo, eu vi Deus agir. É como no livro A Jornada do Herói. Alguém parte, enfrenta provas, amadurece e depois retorna. Não como quem volta derrotado, mas como quem volta carregando um tesouro. E no reino de Deus, esse tesouro tem um nome. Ele se chama testemunho. Você percebe? Deus pode te tirar da tua terra, como tirou Abraão, mas também pode te fazer retornar, como fez com tantos outros. Pense em José, vendido, traído, esquecido e depois levantado por Deus. Mas o final não era só José vencer, o final era salvar vidas, inclusive as da própria família que o feriu. Gênesis 45:50. Pense em Moisés, ele saiu, fugiu, viveu escondido, mas Deus o chama de volta ao Egito, justamente para libertar outros. Êxodo 3. Pensa no Gadareno, Jesus liberta, cura, restaura e depois diz, volta para a tua casa e anuncia o que Deus fez por ti. Marcos 5:19. A cura não era só para ele, era para virar mensagem na boca dele. E é aí que toca numa ferida que muitos carregam, o medo do passado. Porque voltar às vezes dá medo. Voltar pode significar encarar lembranças, pessoas, lugares, vergonhas, fracassos. Voltar pode significar atravessar de novo aquilo que a gente jurou nunca mais tocar. Mas deixa eu te dizer com carinho e verdade, quando Deus te manda de volta, Ele não te manda voltar como você era, Ele te manda voltar como alguém que já foi tratado, moldado, fortalecido. O inimigo quer que você pense assim, se eu voltar, vou ser engolido pelo passado, mas Deus te diz, se você voltar comigo, o passado não vai te engolir, você vai enxergar que eu estava lá e que eu escrevi uma nova história. É por isso que a palavra nos lembra, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. E também, eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Agora existe uma chave espiritual muito forte. Pensa comigo. Às vezes nós pedimos respostas, pedimos bênçãos, pedimos sinais, mas nem sempre a bênção vai ser sobre nós ou para nós. Muitas vezes ela vem através de nós. Olha o que o Deus disse a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Deus não estava apenas dando uma promessa individual, Ele estava formando um canal. E aqui entra uma pergunta que confronta muitos corações. Nós estamos mais preocupados em receber bênçãos ou em sermos bênçãos? Porque o Evangelho não nos ensina a sermos colecionadores de milagres. Ele nos chama a sermos testemunhas, servos, instrumentos. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. Luz não existe para si mesma, luz existe para iluminar o caminho de alguém. E eu sei que esse testemunho fala muito de mim, de você e de tantas outras pessoas, por isso sintam-se instrumento de Deus a compartilhar essa palavra com quem precisa. E quando eu disse que esse testemunho falava sobre mim também, eu vou te explicar.
Um pouco antes da minha filha completar 1 ano, Deus nos chamou várias vezes através das suas palavras. Falava assim: sai da tua terra. Achávamos que era metaforicamente, mas era exatamente o que ele queria de nós. E por fim, sairmos por inteiro. Não só da nossa terra, mas do nosso antigo eu. Quando chegamos nesse novo lugar, nossa filha já havia completado 1 ano. Como símbolo, plantamos 3 árvores frutíferas. Quando ela completou 2 anos, plantamos mais algumas árvores, com a minha mãe que foi nos visitar. Assim como nós, elas foram crescendo, foram criando raízes, foram se firmando. E quando finalmente vieram os primeiros frutos, por motivos de forças maiores, precisaram ser arrancadas e replantadas em outro lugar. Não porque elas eram ruins, não porque não davam fruto, mas porque precisavam de um solo mais fértil, um lugar novo, um ambiente que garantisse vida. Isso é profundamente espiritual. Olha só, porque muitas vezes a gente olha para o recomeço como se fosse um castigo. E não. Deus às vezes chama de recomeço, de cuidado. O que a gente pode pensar que é castigo, a árvore não entende o porquê quando é arrancada, ela só sente a dor da ruptura, o vazio da terra antiga, a exposição ao vento, mas o jardineiro entende. E Deus é o nosso jardineiro que nunca erra a mão. Eu sei que tem muita gente que está exatamente neste ponto. Senhor, eu estava prestes a frutificar, porque mexeu em tudo. Eu estava prestes a ver dar certo, porque eu tive que mudar. Eu estava quase chegando lá, porque parece que eu voltei para o início. E Deus responde, com ternura, de quem enxerga além. Filho, filha, eu não arranquei você para te destruir, eu te removi para te preservar, eu te replantei para te fazer frutificar melhor. A Bíblia diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim dá muitos frutos. João 15:5. E ele também nos ensina que Deus poda o que é preciso para que haja mais fruto, não menos. João 15:2. Às vezes a poda dói, às vezes o replantio dói, mas é um tipo de dor que carrega futuro. E preste atenção, as nossas árvores estavam dando seus primeiros frutos e justamente aí nós precisamos replantá-las. Isso também acontece com a gente. Quando estamos às portas de uma colheita, Deus pode nos levar a um novo nível. E um novo nível exige um novo solo. Porque existe o fruto que não nasce em terra antiga. Existe chamado que não floresce no ambiente antigo. Existe maturidade que só aparece quando a gente aceita que Deus tem direito de nos mover. E sabe o que mais? Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você voltar para dar testemunho, você não vai voltar vazio, você vai voltar com frutos. Talvez o seu fruto seja a paz que você não tinha antes, a fé que você achava que nunca teria, a coragem que nasceu em meio ao medo, a maturidade que veio depois do choro, a restauração que ninguém imaginava. E é aí que você entende. A resposta de Deus não era apenas um sim para você, era um sim que ia virar esperança para outros. Por isso hoje Deus está nos chamando a viver esse testemunho na prática. Confie quando Ele disser sai. Confie quando Ele disser volta. Confie quando Ele permitir o replantio. E acima de tudo, não foque apenas em receber. Foque em ser canal. Porque quando a sua vida vira canal, até aquilo que doeu vira cura em alguém. A palavra diz, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. 2 Coríntios 1:3-4. Ou seja, Deus transforma a sua dor em ferramenta de misericórdia. Talvez a viagem das respostas que você está vivendo não seja só para você chegar a um destino. Talvez seja para você voltar e dizer, eu fui, eu chorei, eu temi, eu pensei que não ia conseguir, mas Deus me sustentou. E se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também. E isso, meu irmão, minha irmã, toca vidas. Isso levanta caídos, isso reacende fé, isso cura. Então agora vamos fazer uma oração para que o nosso replantio seja inundado com bênçãos. Então repete comigo assim, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa história e a nossa jornada. Tu és o Deus que chama, como chamaste Abraão, e nos convidas a sair daquilo que é velho, do que nos prende, do que nos limita, do que deixa a nossa fé pequena. Mas Tu também és o Deus que no tempo certo nos chama. Não para reviver feridas, mas para manifestar testemunho. Não para sermos aprisionados pelo passado, mas para mostrar que a Tua mão nos sustentou no caminho.
Pai, visita agora quem está com medo, quem teme recomeçar, quem se sente arrancado de um lugar onde criou raízes, quem está prestes a frutificar e de repente precisou se replantar em solo novo. Senhor, dá a esse coração a certeza de que o teu replantio não é castigo, é cuidado, que a tua poda não é rejeição, é preparação, que o teu silêncio não é ausência, é processo. Faz de nós canais da tua bênção, ensina-nos a desejar mais ser bênçãos do que apenas receber bênçãos, e que todas as respostas que o Senhor colocar em nossas mãos se transformem em luz para alguém, consolo para alguém, direção para alguém. Em teu nome, Senhor, cura memórias, fortalece passos, firma raízes no teu amor e libera frutos que glorifiquem o teu nome. Amém, amém, amém. Se esse vídeo tocou você, que você envie esse vídeo para muitas pessoas, porque essa palavra, assim como fez bem para você, pode ser canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Não esquece,